A Fundação Nacional Ítalo-Brasileira, que surgiu como uma ideia muito interessante e está sendo muito abraçada pela comunidade italiana, no empresariado, no corpo político, né, que nós temos hoje, está tendo uma aceitação muito grande, está sendo abraçada, porque existe um entendimento de que é importante que a comunidade italiana se una efetivamente, não regionalmente, mas a nível nacional e depois regional. Isso é uma construção que a gente está fazendo e que está sendo muito bem aceita. Nos próximos 10 dias, provavelmente, nós teremos já a constituição jurídica. Nós ganhamos um escritório de advogados que está fazendo todo o processo de abertura da nossa fundação gratuitamente para a gente. Nós ganhamos uma sala na Esplanada dos Ministérios em Brasília, uma sala privada, que vai ser a nossa sede formal. Até lá nós criarmos a nossa própria sede em São Paulo também e por aí vai. Nós precisamos existir formalmente, né? Então a fundação basicamente já está ao pé de existir formalmente. Por outro lado, nós temos hoje vai sair o nosso emblema, que está sendo estudado por alguns artistas gráficos. A gente mandou inclusive para a Fundação Norte-Americana alguns exemplos, nós consultamos pessoas ligadas à comunidade italiana. Então eu creio que hoje vai sair, né, dentro dos exemplos que a gente mandou para todos, o nosso logo, né, a nossa identidade visual, que era importante para a gente ter. E agora, criando a identidade visual, tendo o nosso primeiro escritório, a gente vai partir para a segunda etapa, que é a criação das questões nas quais a Fundação se propõe. Nós iremos no dia 13 de novembro com uma comitiva ítalo-brasileira para a festa de 42 anos da Fundação Nacional Italo-Americana. Nós fomos convidados, né, pela Italian American Foundation. Nós vamos participar desse baile que é muito tradicional da comunidade, com políticos, empresários em Washington, e dali a gente vai também tentar entender a estruturação deles, porque eles são hoje, né? Essa fundação, ela é extremamente forte nos Estados Unidos, né? Até o porta-voz da Casa Branca é um dos diretores lá, para a gente ter uma noção de quanto é forte isso, a presença no campo empresarial, político, na vida do americano. De uma outra forma também, nós teremos os nossos escopos. Para que vai ser criada essa fundação? Essa fundação tem ideias muito claras do porquê ela vai existir. A primeira ideia é fortalecer a imagem do ítalo-brasileiro, né? Nós temos hoje ítalo-brasileiro na televisão, como repórteres, como comediantes, jornalistas, temos jogadores de futebol de origem italiana, mas essas pessoas não conversam. E pela integração do italiano na comunidade brasileira, se perdeu um pouco a italianidade dessas pessoas, não se liga as pessoas a isso. Então fortalecer a identidade ítalo-brasileira para nós é importante, na vida pública, política. A segunda questão, nós estamos tratando de ter um espaço e uma diretoria específica que vai cuidar do acesso ao direito de cidadania. Cidadania italiana, eu gosto de frisar e eu reforço aqui, cidadania italiana é um direito. É um direito do cidadão ítalo-brasileiro, ítalo-descendente de qualquer lugar do mundo. Está na lei e a lei tem que ser cumprida. E tendo uma fundação forte, nós conseguiremos e conseguiremos discutir e dar subsídio para que nós tenhamos facilitações. Hoje, cada consulado italiano, por exemplo, no Brasil, pratica uma modalidade de aceitação de documentos, né? Nós não temos padronização. O acesso à cidadania italiana é extremamente difícil no Brasil. Uma das discussões é ter esse acesso. Por quê? Porque a pessoa hoje que tem dinheiro, ele vai tirar a cidadania no exterior. Ele tem dinheiro, ele vai pagar, ele vai ficar os dias que ele precisa na Itália, ele vai fazer processo jurídico, ele não se liga nisso. Porém,
O ítalo brasileiro que está lá no campo, que está na cidade, mas que não tem essa estrutura, ele tem o direito tanto quanto esses outros, e temos os consulados que deveriam funcionar muito melhor. Então esse vai ser uma diretoria específica para isso. E a cereja do bolo, que para a gente vai ser talvez a diretoria mais importante, que nós vamos precisar muito do poder público, e eu creio que essa abertura existirá, é o direito à genealogia. Hoje, nós estamos em alguns estados na quinta, sexta geração de italianos, e as pessoas que procuram a sua história, né, que se perdeu no passado, ela não tem acesso à genealogia porque é muito complicado, é caro, e nós queremos ter um banco de dados junto com o Arquivo Nacional, Arquivo dos Imigrantes, arquivos de portos, tanto brasileiro quanto portos italianos, para que todo estrangeiro, e não só italiano, mas todo estrangeiro que chegou no Brasil, possa consultar e ter acesso à sua história. Seja pelo interesse de ter uma cidadania italiana, seja pelo interesse de ter acesso à sua história. Nós precisamos nos preocupar a dar direito à genealogia e à história das pessoas. É o único modo da gente recobrar e retomar a relação com a Itália, né? Uma relação que nós deveríamos ter muito mais forte e não temos hoje. Então, a cereja do bolo, uma das coisas mais importantes que a Fundação vai ter é exatamente o cuidado a dar para as pessoas acesso à história delas, à genealogia. Isso é a história do Brasil, isso é a história da Itália. Mezzogiorno, com tantos grupos, círculos, associações existentes no Brasil, mais um? Na verdade, nós seremos mais um, mas nós seremos mais um que vai unir esses 400 todos. A ideia é unificar, nós precisamos unificar os italianos no Brasil. Nós precisamos tanto unificar os italianos no Brasil para dar consciência da italianidade deles. Porque se nós estamos hoje com essa desorganização e isso nos torna fracos, inclusive politicamente, para discussão com o próprio governo italiano. Quando existiu um momento de uma discussão mais ríspida, de até um enfrentamento em pró do nosso direito, nós precisamos despertar nessas pessoas. Nós temos hoje, posso falar por Santa Catarina, sendo catarinense, que temos por volta de 160 grupos e círculos e entidades italianas. Nem todas elas são registradas. Nós precisamos, por exemplo, temos lá em Botuverá um grupo italiano que canta bergamasco. Eles se apresentam em bergamasco. Estive com eles, inclusive, em Bérgamo, uma época. Mas quem sabe disso? A verdade é essa. Não existe uma concentração de informações. O ítalo brasileiro que mora na Avenida Paulista não tem a menor ideia de que exista, talvez, Botuverá, né? Que é uma cidade, além de bergamasco, ele mantém as raízes. Eles fazem uma vez por mês uma missa em bergamasco que nem na cidade de Bérgamo existe. Mas as pessoas não sabem. Então, o que a gente quer? A gente quer pensar onde eles estão, dar assessoria jurídica para aqueles que querem se formalizar, porque nem todos os corais, círculos italianos são formalizados, né? Da estrutura jurídica e trazê-los para a gente. Para quê? Para que a gente tenha exatamente o acesso à italianidade, ao direito à cidadania, o direito à nossa história. Nós estamos falando do direito à história do Brasil, a história dos estados onde receberam a grande quantidade de italiano, a história da Itália. Nós construímos e ajudamos a construir esse país e nós precisamos retomar isso. Isso é importante para a gente, para um sentimento de estrangeiros que hoje deram certo. E o mundo é feito de imigração, né? Hoje, por exemplo, se você conversa com o ítalo brasileiro já da quarta, quinta geração, talvez ele não consiga entender o haitiano que chega hoje, mas ele precisa relembrar também que ele vem de uma imigração, ele vem de uma imigração pobre. Então isso é cultura, isso é história do Brasil, isso é história da Itália. Nós recobrando isso, nós conseguiremos atrair todos eles para quem sabe um chapéu, um guarda-sol somente, e trabalharmos juntos.
E aí vai ser muito interessante, por quê? Porque a comunidade lá do Espírito Santo, ou lá do Rio Grande do Sul, ou lá de Campo Grande, que ninguém sabe que existe, ela vai ter intercâmbio, né? E isso vai ser primordial para que a fundação dê certo, e nós cremos que a fundação dará certo. Quem apoia e como funcionará esta fundação? Seguirá o modelo norte-americano? Basicamente, quando nasceu a ideia da fundação, eu e algumas outras pessoas fomos tentar entender fundações e associações que sejam de níveis nacionais grandes que funcionassem no mundo. Nós não temos no Brasil entidades parecidas. Como surgiu? Buscando o exemplo do que acontece nos Estados Unidos, eu entrei em contato com a Fundação Italo-Americana, e lá eu entendi a força e o propósito nos quais eles nasceram e nos quais eles se estabelecem hoje. Para vocês terem uma ideia muito ampla, durante o terremoto que teve na Itália, a própria fundação conseguiu mandar dinheiro para os terremotados, né? Para quem sofreu por esse problema. Eles conseguem financiar bolsas de estudos, né? Eles conseguem, porque eles estão em vários campos da sociedade, mas eles, mesmo separados em vários campos, eles se entendem e se integram. E é isso que a fundação pretende. Por quê? Eu cresci em comunidade italiana no estado de São Paulo, em Taubaté, Quiririm, em Santa Catarina. Eu sei como é que funciona e eu sei onde é que emperra. E trabalhar a nível regional é muito complicado. Primeiro, porque a gente não tem uma força maior. Não estando integrado, a gente não consegue se entender. E fora que existem também as brigas por poder regional, que isso atrapalha muito a coordenação a nível maior. Digo por Santa Catarina, digo por outros estados. Então, assim, tendo uma fundação que seja isenta de brigas por poder político, né? Uma das primeiras coisas que nós tivemos a ideia de fazer é ter um conselho político de políticos, né? Mas que não fica dentro do conselho da fundação. Por quê? Porque lá eles podem tratar de políticas para os ítalo-brasileiros, né? Pode tratar de política internacional para o Brasil com a Europa, né? E podem nos auxiliar como fundação para qual caminho andar. Mas dentro da fundação, essa briga política ela não vai ocorrer. Então não vai ter essa briga que hoje existe. Infelizmente, em algumas cidades onde tem grande quantidade, por exemplo, de italiano, ser presidente da associação italiana significa ter voto para vereador, né? Isso não cabe numa fundação desse jeito. E a gente tem que, aos poucos, eliminando isso. É o único modo da gente agregar e integrar. E a partir daí, efetivamente, brigar pelos nossos direitos. Temos um momento muito interessante no Brasil, que nós vivemos um momento de crise onde nós, ítalo-brasileiros, podemos dar nossa contribuição. Nós nós construímos o Brasil, construímos estados, cidades. Vale lembrar uma informação extremamente importante: até 1953, a cidade de São Paulo, a língua mais falada da cidade era o italiano. Nós construímos São Paulo, né? E depois outras gerações também continuaram a construí-la. Então nós demos tanta contribuição para esse país, e no momento de crise nós podemos contribuir ainda mais. Então a ideia é que o nascimento de uma fundação forte, de nível nacional, seja a contribuição da comunidade ítalo-brasileira para o Brasil.